Bom, se a sociedade inteira parasse diante de um espelho gigante hoje, sabe? Uhum. Acho que haveria uma expectativa muito lógica de enxergar um reflexo hiperconectado. Tipo, o retrato de um país totalmente moldado por redes sociais, revoluções digitais, debates fervilhantes. Sim, essa é a suposição natural, né? De que o avanço tecnológico empurraria a mentalidade para frente. Exatamente. Mas o choque absoluto desta nossa análise aprofundada de hoje é que, ao olhar para a imensa pilha de dados que embasam esta imersão, a imagem que o espelho devolve está literalmente estacionada em 1997. E isso é uma constatação que desafia totalmente o senso comum. Há uma dissonância temporal brutal aí. Nossa, com certeza. A superfície mudou muito, mas a espinha dorsal dos valores fez um recuo estratégico, né? E a bússola para desvendar esse mistério é o estudo monumental chamado Brasil no Espelho. Isso, conduzido pelo cientista político Felipe Nunes, que é o coração das fontes que estamos explorando hoje. É uma pesquisa da Quest do final de 2023, com quase 10 mil brasileiros. Gente, é importante frisar o tamanho disso. É massivo, quase 5 vezes maior do que as pesquisas eleitorais tradicionais. Pois é, um esforço gigante para furar as bolhas dos algoritmos e capturar o brasileiro real. Mas aí vem a primeira barreira, né? Como uma sociedade dá uma volta tão grande no quarteirão e volta ao ponto de partida? O mecanismo por trás desse fenômeno fica muito claro quando a gente aplica uma lente analítica chamada Matriz de Valores de Ronald Inglehart. Ah, sim, o famoso mapa bidimensional dele. Exato. O Inglehart propõe esse mapa para entender para onde as culturas se movem. E o primeiro eixo dessa matriz mede justamente a tensão entre valores tradicionais e valores seculares. Tá, e só para clarificar para quem acompanha a análise, a ponta tradicional é ancorada na religião, no respeito estrito à autoridade e à família patriarcal, certo? Perfeito. Enquanto a outra ponta, a secular, confia mais na ciência, no Estado laico e em instituições. E qual é a segunda força puxando essa engrenagem? O segundo eixo trata da transição entre os valores de sobrevivência e os valores de autoexpressão. Culturas focadas na sobrevivência estão imersas em insegurança econômica e física. Tipo, o foco é literalmente ter o que comer, manter o emprego, sobreviver ao dia, né? Exatamente. Já as culturas focadas em autoexpressão costumam ter estabilidade financeira. Então elas priorizam a qualidade de vida, a tolerância, a diversidade. Isso muda tudo, porque, pela lógica dessa matriz, países super seguros como a Suécia estariam aí na ponta da autoexpressão. E o Brasil, em qual direção ele estava indo antes desse recuo? Olha, durante os anos 2000, o Brasil até começou a tatear o caminho em direção à autoexpressão. Havia mais espaço mental e financeiro para debater pautas amplas. As coisas pareciam estar avançando. Mas o que o estudo revela é que as sucessivas crises, a pandemia e a instabilidade política funcionaram como um freio de mão puxado a 120 por hora. Caramba! O estresse social ativou um modo de defesa. Quando a sobrevivência está ameaçada, a reação instintiva é abandonar o abstrato e voltar para os portos seguros, que, aqui, é o tradicionalismo. Ok, vamos desempacotar isso, porque se o modo de sobrevivência foi ativado com força total, faz todo sentido procurar quais são essas âncoras, né? Sem dúvida. E os dados são muito claros sobre quais são. Mergulhando nas fontes, a resposta tem 2 nomes intocáveis: Deus e família. Os números são estratosféricos. 96% acreditam que Deus está no comando de suas vidas e 86% afirmam que a fé vale mais do que a ciência. É um dado assombroso, especialmente no mundo pós-pandemia. Sim. E a força dessa religiosidade passou por uma reengenharia profunda, não passou? Passou, com certeza. O censo de 1872 mostrava um Brasil 100% católico. Hoje, os católicos são uns 57%, enquanto os evangélicos já beiram os 30%. É um avanço vertiginoso. Sim. E o crescimento dessas igrejas, principalmente nas periferias, obedece a uma lógica de prestação de serviço. Onde o Estado é omisso, a igreja oferece uma rede de proteção imediata.
Endetalhemos dados que eu achei quase inacreditável. Mesmo olhando para os 14% da população que se diz sem religião, Os espantosos 91% desse grupo, né? isso, 91% deles afirmam ter fé em Deus. É como se a rejeição fosse ao CNPJ da fé, mas a crença transcendente fosse intrinsecamente. Mas, vem cá, essa crença maciça de que Deus está no comando não gera uma sociedade fatalista? Aquela coisa de cruzar os braços e esperar um milagre? O que é fascinante aqui é que a análise quebra completamente esse mito do fatalismo tropical. Jura? Sim, o conceito de Deus no comando está muito atrelado a uma ética de esforço constante. É uma teologia prática do tipo, faça a sua parte que eu te ajudarei. Deus cuida do macro, mas o suor é humano. Ah, isso fica super evidente na parte das mudanças climáticas, né? Um tema altamente científico. Precisamente. Diante de desastres naturais, a resposta fácil seria culpar a fúria divina. No entanto, 76% dos evangélicos atribuem a crise climática à ação humana. Nossa, é um nível de responsabilização secular enorme. E logo abaixo de Deus, nessa lista de segurança, vem a família. 96% das pessoas a consideram a coisa mais importante da vida. É o pilar central. Sério. É quase como se a família fosse o maior partido político do país e o cidadão médio fosse o seu militante mais fanático. Os dados do almoço de domingo mostram isso perfeitamente. Sim, o famoso almoço de domingo. 90% dizem que é vital manter essa tradição de reunir a família toda, mesmo que existam brigas constantes. A fricção não importa, né? É porque a família opera como o amortecedor social definitivo. O maior sonho, relatado na pesquisa, superando o desejo de ficar rico, é vir a família feliz. E o maior medo é perder a família. Exato. Num país onde perder um emprego te coloca na rua rapidamente, a rede de tios e irmãos é o único Ministério da Saúde que funciona na hora do desespero. O almoço de domingo é a assembleia de acionistas dessa rede de segurança. Uma ótima analogia. Só que essa busca fervorosa por segurança tradicional cobra um preço alto quando o assunto é quem vem de fora. A tolerância tem fronteiras, né? Fronteiras muito bem delimitadas. A convivência flui bem dentro do ecossistema cristão. Mas, quando olhamos para as religiões de matriz africana... Que são apenas 1% da população. Isso. Mais da metade desse grupo, 52%, relata sofrer discriminação com frequência. Para comparar, 85% dos católicos dizem nunca ter passado por isso. É um abismo. A sociedade, no modo de sobrevivência, vira extremamente protetora das suas âncoras. Qualquer coisa fora do padrão cristão vira ameaça à ordem na cabeça dessas pessoas. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Sem dúvida, as contradições começam a pular. Essa mentalidade de apego ao tradicional cria colisões frontais com pautas modernas de gênero e raça. Cria uma dissonância cognitiva nacional. Por exemplo, os papéis de gênero. O conservadorismo dita regras pesadas na vida privada. Quase metade acha que homem não chora. E o rigor recai sobre as mulheres. Entre 64% e 74% dos homens defendem que mulheres que fazem aborto deveriam ser presas. É muito punitivista. Mas aí a engrenagem da sobrevivência entra em ação de novo e atropela essa rigidez. Exato, os boletos chegam. Mais de 90% das pessoas defendem firmemente que a mulher deve trabalhar fora e ter seu próprio dinheiro. O patriarcado não resiste à fatura do cartão de crédito. É o boleto como o maior agente progressista do país. E essa mesma fratura aparece na homossexualidade. Na teoria, 95% dizem que a vida sexual alheia não interessa. Uma resposta digna de uma sociedade de autoexpressão plena. Mas na prática, na rua, a tolerância desaba. 43% afirmam sentir incômodo ao ver um beijo gay em público. A diversidade é linda desde que não atravesse a porta de casa. Bem isso. Agora, sobre dissonância cognitiva, nada nas fontes supera os números sobre a questão racial. O racismo no Brasil funciona como uma equação impossível. É um paradoxo incrível. Mais de 90% admite que o Brasil é um país racista,
A consciência social existe, Sim, todo mundo conhece alguém racista. mas apenas 3% admitem ter atitudes ou pensamentos racistas. A conta não fecha. Todo mundo vê o racismo operando, mas ninguém opera a máquina. Para visualizar isso, é tipo um buraco enorme no meio da sala do país. Todo mundo concorda que o buraco tá lá, todo mundo vê gente caindo dentro dele, mas ninguém admite que ajudou a cavar, né? É uma cegueira seletiva tremenda. E o estudo é cirúrgico. 83% das mulheres pretas dizem que a polícia trata os negros de forma pior, mas entre os homens brancos, só 64% enxergam isso. O distanciamento do homem branco ilustra esse mecanismo de defesa. Quem está mais longe de sofrer com o preconceito tem a maior dificuldade cognitiva de identificá-lo no dia a dia, tipo em shoppings ou no trabalho. E qual é o peso prático disso? Tem uma parcela tão expressiva no poder subestimando o impacto diário da discriminação? Impede a legitimação de ações corretivas. Para aprovar políticas públicas igualitárias, a sociedade precisa concordar sobre a gravidade da dor. Se não dói neles, não é prioridade. Exato. As cotas, por exemplo, ainda encontram muita rejeição. Elas só são defendidas com folga pelas próprias mulheres negras que sentem o peso integral do problema. Então, o que tudo isso significa? O quadro mostra um indivíduo hiperfocado na sua própria sobrevivência, blindado na família, espremido entre a tradição e o mundo moderno. Isso deve cobrar uma fatura física insana. E cobra. É a economia da exaustão. 51% dos brasileiros relatam exaustão extrema e tristeza. E o motivo financeiro é brutal. 84% precisam de mais de um trabalho, os famosos bicos, para fechar o mês. O mercado atual exige dedicação integral e devolve quase nenhuma proteção. E a fuga que a maioria encontra. 83% querem ter próprio negócio para não ter patrão. Eu imagino aquele malabarista de circo em pânico, sabe? Equilibrando vários pratos, né? Isso. O trabalho formal, o aplicativo à noite, as contas atrasadas, os braços tremendo, e ele pensa, se eu colocar mais um prato chamado CNPJ, isso vai me dar a liberdade que me falta. Se conectarmos isso ao quadro geral, a gente percebe a tragédia dessa ilusão. A pesquisa expõe um empreendedorismo de sobrevivência. Que é vendido como liberdade, mas na verdade... Na verdade, as plataformas apenas transferem todo o risco para o indivíduo. Férias não remuneradas, equipamento quebrado, falta de seguro. O cansaço não é um acidente, é a engrenagem do sistema. E mesmo assim, a pesquisa nos reserva um último paradoxo desconcertante. Esse mesmo indivíduo exausto, cheio de dívidas, gastando como se não houvesse amanhã... E muitos com um nome sujo na praça. Exato. Esse mesmo cara diz que está satisfeito com a vida, 68% acham que vivem melhor que seus pais. Como conciliar rotina de exaustão com sensação de triunfo geracional? Essa conta fecha pela memória histórica, pela resiliência comparativa. O Brasil das décadas passadas era de escassez extrema e hiperinflação. Onde ter acesso ao básico era um luxo absurdo. Sim. Para muitas famílias ter um smartphone, comprar um carro parcelado ou ver um filho terminar os estudos é um salto qualitativo gigantesco. É uma vitória incontestável no consumo. E tem um aspecto psicológico da agência. No modelo industrial, ter um chefe envolvia muito assédio moral. Quando a pessoa vira seu próprio CNPJ, a ausência do capataz dá uma aura de dignidade. Mesmo que o algoritmo te faça trabalhar 14 horas por dia. Exatamente. O triunfo psicológico de ter o controle ou a ilusão dele supera a exaustão física. Que fotografia densa a gente formou aqui, hein? Recolhendo essas peças, a imagem no espelho não é nada simples. Um país de fé inabalável, centrado na família, lidando com dissonâncias fortes sobre raça e gênero. E rodando incessantemente na roda do empreendedorismo por sobrevivência. Satisfeito, mas profundamente exausto. É um raio-x formidável, mas tem uma semente para reflexão que os dados deixam, que aparece quando os sociólogos cruzam tudo isso com as faixas etárias. Ah, a divisão entre gerações. A geração bossa nova dos mais velhos e a geração .com, os mais jovens. Isso mesmo. A geração .com enxerga o mundo com lentes muito diferentes. Para eles, família não é só laço de sangue, mas afeto escolhido.
Eles têm muito mais clareza para denunciar racismo e preconceito. Eles estão mais próximos da autoexpressão lá, na matriz do Englehart. Estão. A grande provocação intelectual que fica é: se o retrocesso aos valores de sobrevivência de 97 é passageiro, será que a ascensão dessa juventude vai romper a engrenagem da exaustão? Essa, com certeza, é a pergunta de vários milhões de reais para quem nos ouve. Ou será que, ao bater de frente com o custo de vida brutal e com os boletos que chegam todo mês, toda essa juventude vai ser moída pelo sistema? E acabar abraçada ao mesmo tradicionalismo fatigado dos pais, né? Nossa, isso devolve a gente direto para aquele espelho do início da conversa. Se a imagem hoje mostra o passado, o que vai refletir quando a neblina dissipar na próxima década? Fica aí uma reflexão fascinante e, sinceramente, inesgotável. Maravilhoso! Agradecemos imensamente a companhia por mais essa imersão profunda de hoje. Até a próxima exploração nos dados, sempre tentando olhar muito além daquilo que parece óbvio. Um grande abraço!